Bom dia! Bom dia! Ok, vamos ver como que tá essa massa, tá? Deixei crescendo a noite inteira, então ficou 12 horas. O que que você precisa saber? A temperatura ajuda a crescer mais rápido, né? Então, o que que acontece? Tá frio aqui, né? Tá bem frio. Então, se você deixar 12 horas agora no Brasil, que tá um calor, nossa, vai crescer super rápido. Então você tem que ficar checando, tá bom? Olha só, lembra como é que tava antes? Ó como é que tá agora. Tá vendo? Tá bem grande. Então tá. Então, o que que acontece? Às vezes a massa fica bem mole, né? Porque ela tá com mais água ou tá mais calor, etc. Ou ontem, não sei se você percebeu, a massa tava bem durinha, que nem de pão mesmo, tal. Essa massa, normalmente, a massa para esse pão natural, ela é meio mole, ela é meio pegajosa, tá? Então, deixa eu te falar aqui, o que que eu tenho aqui, o que que a gente vai usar hoje, tá? Hoje a gente vai usar farinha de arroz, tá? Você vai ter que ter farinha de arroz, uma vasilhinha com água para você molhar o dedo, para você descolar daqui e tal, né? Ah, tem é tipo uma bacinha, acho que chama Benetton ou Banetone, alguma coisa assim. Eu ponho no link, tá? Como é que chama e aonde que você compra. Ela é própria mesmo para esse pão. Mas você pode pôr em qualquer bacia. Eu ponho em bacia mesmo. Quando eu tava no Brasil fazendo pão na minha mãe, eu ponho na bacia. Aqui você pode pôr ou essa farinha de arroz e já põe o pão aqui. Eu gosto de pôr um paninho embaixo, tá? Eu ponho esse paninho embaixo. E daí, ou qualquer paninho, pega um paninho de algodão, tá? Que não tenha pintura nenhuma, ou nenhuma tinta, né? Alguma coisa assim. Um de algodão puro, tá? E eu ponho farinha aqui, e daí eu jogo o pão aqui. Tá, como que eu jogo o pão aqui? Primeiro a gente tem que formar o pão. E um saquinho plástico, tá? Um saquinho plástico, porque depois que eu colocar o pão aqui, eu ponho esse saco plástico e vai na geladeira, tá bom? Pronto, para não secar, né? Então põe assim para não secar. Pois bem, porque hoje está frio. Ah, outras coisas que talvez você vai precisar. Só um, não precisa de dois não, só um. Hoje talvez esse daqui seja o melhor. Então o que que você tem que ver? Quando tá frio ou quando a sua massa ficou um pouquinho mais durinha, que nem a minha, tá durinha, tá vendo? Ela não tá tão mole, tão pegajosa, não tá nem pegando no meu dedo, tá vendo? Quando ela tá assim, eu uso mais a água, tá? Se tivesse bem mole, eu usava farinha. O que que eu faria? Eu ia colocar a farinha, ia pôr aqui, né? Ia pôr na minha mão, ia despegando e põe o pão aqui. Mas como o pão tá um pouco durinho hoje, eu vou usar água. Então, como que eu vou usar água? Primeiro, sempre deixa uma mão limpa, tá? Porque faz uma meleca às vezes. Então tá, deixa uma mão limpa. Então eu pus aqui meu dedo na água, porque quando você põe o dedo na água, você vai assim, em volta, tá vendo? Você vai desgrudando, tá vendo? Ó, e não fica nada na mão. Eu vou pôr uma aguinha aqui também, porque eu vou pôr o pão aqui. Eu já limpei aqui, né? Já tá tudo limpinho, desinfetado pra gente fazer o pão. Então tá. Então, eu vou só tirando. Agora a gente vai formar o pão. Eu aprendi dessa forma. Eu olhei um monte de vídeo. Eu primeiro aprendi com a minha prima, né? Elaine, com a minha prima Elaine, que faz um pão maravilhoso. Eu vi ela fazendo umas 2, 3 vezes. Ajudei ela a fazer. Aí eu olhei muito o YouTube, como que o pessoal fazia. E daí eu peguei uma parte daqui, uma parte de lá, e assim ficou o meu. Então você vai achar o jeito de você fazer o seu pão, né? Nem todo mundo é igual. Pronto, pronto. Então agora eu vou usar minhas duas mãos, tá? Então eu tô molhando as duas. De novo, se tivesse meio grudento, usa farinha, tá? O meu tá meio duro, então dessa vez eu tô usando água. Às vezes eu preciso usar os dois. Às vezes eu ponho farinha aqui embaixo e água para desgrudar. Então, devagar você vai aprendendo a sua massa. Então, ó, agora eu vou dar uma esticadinha nele primeiro, porque a gente não fez uma dobra nele, chama dobra. Isso aqui são dobra, tá vendo? Eu faço de um lado, agora eu vou pegar desse outro lado, tá? E mais aqui, ó, tá vendo? Desse lado, dos 4 cantinhos e deste lado. Olha só que massa boa, esticando bem, né? Tá bem elástica. E pronto, tá vendo? Tá feito.
Se quiser, pode até fazer mais uma dobra, esticar um pouco. Quanto mais você estica, né, melhor é a elasticidade do pão, tá vendo? Olha só como que a massa tá bem durinha. Você vai ver, tem massa sua que fica uma meleca. Essa daqui tá bem durinha hoje. Por várias coisas, porque o meu fermento tava meio durinho, porque tá muito frio, né? Então, porque talvez não tenha tanta umidade dentro da casa. Tem gente que gosta de fazer bastante dobra, né? Dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais. Normalmente eu só faço uma. Mas porque a massa tá tão durinha e eu quero que ela fique bem elástica, então eu vou fazer um pouquinho mais. Então tá, já fiz as minhas dobras de novo. Você pega só os 4 lados, né? Vira assim, tá vendo? Você aperta assim pra fechar aqui. E se tiver muito grudento, daí é quando você usa isso pra você virar. No meu caso, hoje não está grudento, então... Pois bem, aí está. Daí você dá uma apertadinha assim embaixo, tá? Você só usa essa parte aqui da mão. Você vai dando umas apertadinhas assim, pra fazer uma bolinha, tá vendo? Quanto mais você estica, mais crocante a parte de cima vai ficar. Então, agora eu vou, puxa para um lado. Devagar você vai aprendendo essas técnicas, tá? No começo é meio difícil. Mas lembra, você vai usar essas partes aqui. Puxa para esse lado. Eu volto ele aqui para cima. Puxo para esse lado. Só tô formando o pão, tá vendo? Dá para ver as bolinhas? Deixa eu puxar mais uma vez. Daí eu tento mostrar para você, ó. Tem uma bolinha aqui, tem bolinha aqui. Então, tá cheio de bolinha de ar dentro. Então, fica tudo aquelas bolinhas de ar dentro. Pronto, só isso. Tá vendo? Eu gosto de ficar brincando com a massa, mas não precisa fazer muito. Agora, aqui tá a minha bacinha, que, de novo, pode ser uma bacia de plástico, tá? Pode ser de metal, pode ser qualquer coisa. Daí, eu pego a farinha de arroz e ponho um pouquinho aqui pra não grudar. Né? Tá vendo? Eu ponho a minha farinha de arroz aqui. Ponho, que dessa vez eu posso pegar com a mão, senão eu pegaria com esse. Eu vou pegar com esse pra vocês verem. Né? Você pega assim e põe aqui. Pronto. Só isso, tá? Já tem a farinha aqui. Agora eu vou pôr uma farinha assim em cima, tá? Não precisa, mas eu gosto. Pronto. Põe farinha embaixo, põe farinha em cima. E geladeira. Precisa pôr na geladeira? Não, você pode assar agora, aliás, se você quisesse, você já podia tirar daqui e pôr para assar. Mas quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais o glúten vai quebrando, tá? Então, menos glúten você vai ter se você colocar na geladeira. E ele fica mais gostoso, ele continua crescendo, ele continua mexendo e crescendo, na verdade. Então, quanto mais tempo você deixa na geladeira, melhor. Você pode deixar até 4 dias na geladeira, tá bom? Então, eu acho que vou deixar 2 dias na geladeira. Daí, depois, eu pego de novo e faço outro vídeo pra você. Aqui, ó, só faço assim, eu dobro aqui. Eu pego... Eu que inventei tudo isso, daqui eu nunca vi, mas é que eu tava cansada de jogar fora plástico toda vez que eu cobria. Porque eu não gosto, eu gosto de pôr um arzinho dentro, né? Porque ele gosta de ar. Aí eu ponho um arzinho dentro. Eu não gosto de ficar jogando fora o plástico que eu cobria, sabe? Eu cobria com aquele plástico adesivo, sei lá como que chama. E jogava fora e tal. Eu falei assim, não, melhor fazer assim. Aí, tá vendo? Eu ponho na geladeira. É só isso.